Salve Maria, meu nome é Bia Charbel, sou subdiácono da Sociedade do Espírito Santo. Hoje começaremos com a nossa quinta aula de Catecismo, né, sobre o segundo artigo do Credo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco das qualidades de Deus, né, também a história dos nossos primeiros pais, quando caíram no pecado, dos anjos, né, e hoje nós veremos justamente já no segundo artigo do Credo, né, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós vimos o primeiro, que é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para situarmos onde nós estamos, né, qual é o objetivo dessas aulas, nós estamos justamente estudando o símbolo apostólico. Só que nós não estamos estudando apenas, né, as palavras do símbolo apostólico, mas cada significado, né, que vem a ter na doutrina católica, de um modo que possa se compreender. Antes de começarmos a aula, vamos pedir aos santos e a Nosso Senhor para que nos ajude a compreender melhor, né, esta aula. E no meu caso, que ajude a transmitir aquilo que quero vos transmitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Padre Charbel Makuluf, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, como já dito, hoje veremos o segundo artigo do Credo, né? E em Jesus Cristo, um só seu Filho. Bom, nós vimos que os nossos primeiros pais, né, eles pecaram, né, desobedecendo uma ordem de Deus, né, e através do pecado de nossos primeiros pais, esse pecado se transmitiu por toda a sua geração, né, e que nos é transmitido as suas consequências até mesmo hoje, né. E a causa disso, né, a causa de nossos pais terem pecado contra Deus, que ele é infinitamente misericordioso e bom, né, e ele é eterno, então o pecado era um pecado de uma ofensa eterna, né, dever-se-ia haver alguém que pudesse reparar esse pecado de ofensa eterna a Deus, né. E esse alguém foi o mesmo Deus, né, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como vimos, havia a promessa de enviar a nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Messias. Aqui também é o Messias dos judeus, ele é objetivamente o Messias, né? Enfim, e quem é o Messias prometido, né? Como nós havíamos visto? O Messias prometido é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, né? E o que quer dizer Jesus, né? Qual o significado desse nome? Jesus quer dizer Salvador ou Redentor, né? Isso quer dizer Jesus. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: Por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Né? Então, Jesus quer dizer Salvador ou Redentor. Né? Seria interessante pararmos um pouquinho aqui e ver, né, o que significa de fato a palavra redenção, né? Redentor, de onde vem? Né? Por que a utilizamos? Bom, redenção quer dizer voltar a comprar, né? Voltar a comprar. Que vem do latim redimere. Significa antigamente um resgate, né? Na sociedade antiga, por exemplo, na Roma antiga, se usava esta palavra de redenção, né? Quando para significar a libertação de um escravo, né? Então pode-se fazer uma comparação análoga, né, no catolicismo, com esse significado da sociedade antiga. Então significava, como dissemos, uma libertação de um escravo, né? E através do dinheiro, normalmente. De um modo análogo, podemos dizer que o homem, pecando, ele ofendeu a Deus, né, e se tornou escravo do pecado e do demônio, né, que tentou o homem a cometê-lo. Ou seja, a cometer o pecado. Não podendo o homem consertar tal ruína, porque nós pecamos contra
o infinito ser de Deus, o eterno Deus, né? E nós não poderíamos consertar esta ruína, o Verbo se encarna, né? Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo se encarna, né? Ligando a si mesmo, ou seja, Deus mesmo ligando a ele toda a humanidade, né? E ele mesmo expia e repara no lugar do homem pecador ante o mesmo Deus ofendido, né? Pois Deus mesmo, ele expia esse pecado, ligando ele, a sua infinita pessoa, né, conosco, com a humanidade. Merecendo para todos nós a reconciliação com Deus e a libertação da escravidão de Satanás e do pecado, né? Então, é de aí que vem a palavra redenção, né? Redentor. E é isso que nós estamos esperando, este Redentor. E foi o próprio Deus, através de sua infinita misericórdia, que se fez homem para nos salvar, né? E morreu na cruz. Então é mais ou menos aí neste estilo que significa a palavra redentor, né? Redenção. E o que significa a palavra Cristo, né? Cristo significa Messias em hebraico, né? E quer dizer ungido. Ungido, nós chamamos Jesus de ungido, porque no Antigo Testamento os profetas, sacerdotes e reis, né, eram ungidos com óleo, né? E Jesus é nosso sumo profeta, sacerdote e rei, né? E de que modo nós podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso sacerdote, profeta e rei? Jesus é nosso profeta, né? Porque como mestre revelou os mistérios de Deus, ensinou aos homens o que deviam crer, esperar e fazer para alcançar a bem-aventurança eterna, né? Bem-aventurança eterna nós podemos, por exemplo, ter um exemplo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então, nosso Senhor, ele é profeta no sentido de fato de estar anunciando um reino, né, do qual um reino futuro no qual nós iremos ter, né, caso seguimos as suas palavras. Bom, ele é nosso sacerdote porque ele mesmo se ofereceu na cruz. O que é o sacerdote? O sacerdote, né, significa o homem do sacrifício, né? Normalmente o sacerdote ele é um homem separado para isso, né? Ele é exclusivamente para isso, ele é exclusivamente para o sacrifício, né? Por isso que, por exemplo, na Igreja Católica, né, na atual religião de Nosso Senhor, os padres eles se vestem de preto, né? E eles vivem uma vida mais separada, né, das pessoas comuns, porque eles estão oferecendo-se a si mesmos, né, como sacrifício, né? E oferecendo a nosso Senhor Jesus Cristo no altar a cada dia como sacrifício e também a sua vida particular, a vida dos sacerdotes, né? A vida do sacerdote deve ser uma vida de sacrifício. E nosso Senhor é o sumo e eterno sacerdote, né? Então é nesse sentido, o sacerdote significa o homem do sacrifício, né? E nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu-se a nós na cruz, né, para a nossa redenção. Nós já vimos o que significa essa palavra redenção, né? E ele continua sacrificando-se, né, a cada dia nos altares, né, nas mãos de um sacerdote também. E ele é nosso rei porque ele fundou um reino espiritual, né, que é a Igreja Católica. E não somente a Igreja Católica, mas o reino dos céus também, né? E que ele será chefe eternamente desse reino, né? Os judeus, atualmente têm um problema de aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, né? Um dos problemas para eles, porque eles pensam, né, que nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe um reino, mas é uma falsidade. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe claramente, evidentemente, um reino, né, que existe, inclusive, com a Igreja Católica até hoje, né? Mesmo ela sendo perseguida, ela sendo havendo muitos mártires na Igreja, né? E mesmo sendo uma perseguição moral, né, ideológica, como nós vemos atualmente, há um reino, e é um reino de paz para aqueles que fazem parte desse reino, né? Através da vida de graça, através da vida de graça, né? Através do estado de graça. Então é nesse sentido que ele também é rei,
Então ele é um rei de fato, e ele é sacerdote de fato e profeta de fato. Né? Não há digamos, uma analogia aí, né? Uma figura. Ele é de fato. E por que se chama, né, a Cristo o Filho unigênito de Deus? Por que nós chamamos nosso Senhor Jesus Cristo de Filho unigênito de Deus? Ora, o que significa unigênito? Significa único, né? Então, parando um pouco para pensar, será que nós não somos filhos de Deus, já que nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus? Não, é justamente, não é assim, né? Não é assim, a explicação não é essa. Nosso Senhor, ele é Filho de Deus por natureza, né? Nós, através do pecado, nós perdemos essa filiação, que também não era por natureza, mas era porque Ele mesmo nos concedeu este merecimento, né? Podemos dizer assim. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Filho de Deus por natureza, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, né, através da graça, através da vida de graça, através do batismo, né? Ou através, depois que nós pecamos, novamente com a confissão, né? Mas é através da vida de graça. Então, é nesse sentido que ele é Filho unigênito de Deus, né? Porque ele é o único, verdadeiro e próprio Filho de Deus por natureza, né? Una e igual essência com o Pai. Ele é a mesma essência com o Pai, essencialmente. Em alguns vídeos anteriores eu já expliquei o que é essência, né? Mais ou menos. Bom, como eu disse, nós somos filhos de Deus, não por natureza, mas pela graça, por adoção. Por isso nós dizemos que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Então, por exemplo, um não batizado ou uma pessoa que não tem a graça, né, não pode se dizer filho de Deus, mas pode dizer criatura de Deus, né? Então vamos supor lá um muçulmano está vendo sua fé, né, sua fé, ele não pode ser dito filho de Deus, né? Ele não pode ser dito filho de Deus em princípio. O que se pode dizer é que ele é uma criatura de Deus, né? E nós também, antes do nosso batismo, somos apenas criaturas de Deus, né? Porque Deus é o Criador do céu e da terra e Ele nos criou também. Bom, e por que se diz, né, que Jesus Cristo é nosso Senhor, né? Bom, Jesus Cristo é nosso Senhor por duas razões. Porque Ele é nosso Deus, que nos criou, né, como nós já sabemos, como nós já vimos. E também porque é nosso Salvador, que nos resgatou com seu sangue, né? Então, voltando ali no mistério da redenção, mesmo o significado daquelas palavras, né? Bom, Jesus Cristo, né, é o nosso Salvador, mas como nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Por quais meios, né? O nosso Salvador prometido, por que não pode ser um outro, né? Bom, sabemos que Jesus Cristo é o Salvador prometido, porque nele e só nele se cumpriu tudo o que os profetas tinham predito sobre o Salvador. Se der uma olhada, por exemplo, nos vídeos de pré-catecismo, né? Lá nós vamos estudar muitas profecias, algumas profecias, sobre a vinda de Cristo, né? Essas profecias têm o nome exatamente de profecias, porque eram escritos realizados centenas de anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É por isso que nós dissemos que são profecias, elas são profecias de fato, né? Então são através dessas profecias que descreve como seria a pessoa do Salvador, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, que nós temos a plena certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador prometido, ele é o Messias, né? Bom, e como o Salvador for anunciado? O Salvador foi anunciado por figuras e profecias, né? E quais são as figuras do Messias e da sua igreja, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele não veio simplesmente, né? Passou alguns anos, 33 anos e foi embora. E pronto, acabou, né? Foi-se o reino do Messias. Não, ele veio, né, e deixou o seu reino, que é a sua igreja, né? E quais são as figuras, né? Quais são essas figuras que nós podemos ver para adequar com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, as principais figuras do Messias e da sua igreja são as figuras de sua paixão e morte, são Abel, Isaac, José, Davi, o Cordeiro Pascal, a serpente de bronze, né? E a figura do seu sacerdócio é principalmente Melquisedeque, né?
A figura de sua ressurreição é Jonas. E a figura de sua igreja e dos santos sacramentos são a arca, o mar vermelho, o maná, o templo com suas diversas organizações e sacrifícios, né? Nós vimos lá nas aulas de pré-catecismo, desde a primeira aula, né, esses temas por detalhes, né? Então, aconselho, né, quem quer se aprofundar um pouco mais sobre, pode ir lá nas aulas de pré-catecismo. Bom, e o que predisseram os profetas a respeito do Salvador? Os profetas predisseram a respeito do Salvador, especialmente o tempo, né, da vinda e o lugar de seu nascimento. Então, se nós vamos ler ali os livros do Antigo Testamento, né, ali diz exatamente onde o Messias iria nascer e quando o Messias iria nascer, né? E também as circunstâncias da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão e morte, né? Quando nós falamos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos referimos àquele momento, né, que nosso Senhor Jesus Cristo sofre por nós, né? Já ainda ali no caminho da cruz. Também nessas profecias, né, predizeram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo. Tem tudo isso no Antigo Testamento. Lembramos uma vez mais que esses livros do Antigo Testamento são livros de centenas e centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo, né? E o do Novo Testamento já são os livros quando nosso Senhor Jesus Cristo, né, estava aqui na Terra, né? E ali tinham seus apóstolos, ali os evangelistas, né, os seus apóstolos para testemunhar, testificar, né, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos referimos a profecias, essas figuras já são livros do Antigo Testamento, né? Foi escrito anteriormente, muito anteriormente, centenas de anos antes. Bom, e também tem nestas profecias, né, a prefiguração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a adoração eterna de sua igreja, que a igreja adorará eternamente. E quando nós referimos à igreja que durará eternamente, não é somente a igreja de pedra, né? Mas é a igreja, é o corpo místico de Cristo, que nós fazemos parte, né? É nesse sentido. E bom, como assinalaram os profetas o tempo da vinda do Messias, né? O profeta Daniel, né, predisse que desde que saiu o decreto para reedificar Jerusalém até a morte do Messias, não passariam 70 semanas inteiras de anos, isto é, 490 anos. Isso está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 adiante. Então é uma profecia clara, ele dizia mesmo o tempo, né, que eram 70 semanas inteiras de anos, 490 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que saiu esse decreto para reedificar o templo de Jerusalém, né, passou-se essa quantidade de tempo, 490 anos, e o Messias veio. Né, e o Messias estava ali. Então, bastante interessante, né? E os judeus, até hoje, né, com seus corações duros, são pessoas, normalmente os judeus, são pessoas com pouca... Tem uns corações duros, vamos dizer assim, como se fala as Sagradas Escrituras, né? Eles não são muito declináveis, né? No sentido de mudança, ou seja, de mudar para o bem, né? Eles não são assim, eles de fato têm um problema em aceitar, e mesmo com esta profecia clara, né, eles colocam no seu Talmud, né, que malditos são aqueles que calculam os anos da vinda do Messias, né? Então, assim, então nós estamos buscando a verdade, né? Buscar a verdade e buscar os fatos como eles são, né? E não deixar mudar através de nossas paixões. Não é isso? Então são pessoas normalmente de coração duro, né? Bom, o patriarca Jacó predisse que até a vinda do Messias o cetro não sairia de Judá, né? Está em Gênesis capítulo 49, versículo 10, né? O profeta Ageu predisse que quando o Salvador viesse, o segundo templo de Jerusalém ainda havia de existir, né? Também está em Ageu capítulo 2, versículo 7 ao 10, né? Nós vemos que o segundo templo de Jerusalém já não existe mais. O segundo templo de Jerusalém foi derrubado ali já pouco tempo depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Justamente para dizer, olha, a antiga lei já não vale, né? O que está valendo é a nova lei, é a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Foi um sinal claro, um sinal evidente, né? Então, mesmo se os judeus ainda estão esperando, né, esse Messias já não se cumpre com as suas profecias. Como eles irão reconhecer? Não irão, não poderão. Né? Porque não, o Messias já veio. Quando o Messias vir, já será para julgar, né, para não julgar e dar os nossos merecimentos, seja para o inferno ou para o céu. Né? E esperamos e rezamos e façamos por onde que seja para ir ao céu. Né? Perdão. E como anunciaram os profetas o lugar do nascimento do Messias? Né? O profeta Miqueias nomeia claramente Belém como o lugar da qual virá o Messias. Né? Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Né? Então está tudo muito bem definido. Né? Está muito bem determinado para que seja uma simples coincidência. Né? E depois nós o rejeitamos assim como se rejeita uma bolacha. Né? Não é assim. As coisas não são assim. Né? É uma verdade. Né? Muitas vezes nós deveríamos parar para pensar, né? Estudar um pouco a realidade. Se nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele veio, é historicamente provado que ele veio, tem muitos livros que o provam, né? Detalhes de sua vida, o que ele disse, o que ele fez. Né? Tem muitos livros inclusive fora do cristianismo, né? Que aprova isso. Né? Então, parar um pouco para analisar. Bom, se nosso Senhor Jesus Cristo veio, né, fez tudo aquilo que ele fez, ou seja, ele curou muitas pessoas, né, profetizou, ele falou de um reino, né, ele ressuscitou e foi ascenso ao céu, né, assento, enfim, eu não lembro exatamente qual é a palavra, mas teve sua ascensão ao céu. Né? Se de fato aconteceu isso, e ele falou todas essas coisas, né, por que nós não paramos um pouco e conseguimos aceitar o que ele disse? Né? Porque ele veio, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E quem não for por ele não irá ao Pai. Né? Então é questão de parar, de pensar, bom, por que ele falou isso? Né? É uma verdade absoluta, uma verdade que sim ou sim vai acontecer. Né? Porque se ele conseguiu provar, né, que ele era o Messias, ele conseguiu de fato, curando as pessoas, né, curando os doentes, fazendo o cego enxergar, o morto ressuscitar, né? Ou seja, então é de fato para nós pararmos e termos um pouco de atenção, né, no que nós estamos fazendo, né, se estamos rejeitando a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ou se estamos seguindo. E se não estamos seguindo, colocar certas determinações na nossa vida para que possamos seguir. Né? E se ainda tem dúvida se nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Messias ou não, né, vão lá novamente, repito, nos vídeos de pré-catecismo. Né? Está tudo muito claro. Bom, os profetas predisseram, né? O que predisseram os profetas sobre a vida do Messias, sobre a sua vida? Né? Os profetas predisseram seu magistério público, ou seja, queria ensinar publicamente, né? A multidão de curas milagrosas, seu amor compassivo, né? E sua clemência, sua entrada em Jerusalém sobre uma jumenta e outras coisas mais. Né? Você pode procurar em Isaías, capítulo 61, capítulo 35, em Zacarias, capítulo 9, etc. Enfim. E que circunstâncias anunciaram os profetas a respeito da paixão e morte do Messias? Né? Os profetas... Bom, no capítulo 61, por exemplo, voltando rapidamente, né, no que predisseram os profetas sobre a vida do Messias. Né? No capítulo 61 de Isaías, né, tem uma passagem que Nosso Senhor estava no templo, né, lendo as Sagradas Escrituras, né, e ele leu a seguinte passagem: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade, proclamar um ano de graças da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Né? Enfim, o Senhor, quando leu essa passagem, ele disse, né, e aqui se cumpriu esta profecia, naquele mesmo momento. Né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Né? E os judeus ficaram irados contra Nosso Senhor. Né? Mas esta profecia está em Isaías, né? Capítulo 61. Para quem tiver curiosidade. Enfim.
E que circunstâncias anunciaram os profetas a respeito da paixão e morte do Messias? Né? Os profetas anunciaram quase todas as circunstâncias a respeito da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Anunciaram, inclusive, que ele seria vendido por 30 moedas, né, de prata e seria flagelado, né? Seriam arrancados os cabelos, cuspir-lhe-iam no rosto, dar-lhe-iam a beber fel e vinagre, transpassariam as suas mãos e pés e lançariam toda sorte sobre seus vestidos, né? Que todos que o vissem haviam de zombar dele e meneariam a cabeça dizendo, esperou no Senhor livre-o, etc. Né? Então você pode ver em Zacarias 2, 12 ao 13, em Isaías 50, né? No Salmo 68, no Salmo 21. E outros aí, né? E outros por aí. Que foram escritos centenas de antes. Então já estava tudo muito bem profetizado, né? Escrito para que nós não devêssemos acreditar. Nós devemos acreditar, né? Porque está aí. Agora, cabe a cada um de nós, claro, se aceita a verdade ou não. Né? E se não aceitar, nós temos nossas consequências. Se aceitarmos, também teremos consequências, boas consequências. Né? Bom, que predisseram os profetas sobre a ressurreição e ascensão do Messias e sobre a vinda do Espírito Santo. Né? O que eles profetizaram? Predisseram que ele não veria a corrupção, que subiria ao céu e difundiria seu Espírito sobre toda a carne. Né? Está em Salmos, capítulo 15, Joel, capítulo 2, versículo 28, etc. Né? E é interessante ver, né, porque no começo ali do cristianismo, né, do catolicismo, porque o cristianismo é o catolicismo, nós vimos que muitas pessoas deram as suas vidas, né, em nome desse evangelho, né, em nome da verdade, em nome da verdade encarnada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, pensamos bem, se fosse uma fábula, né, por que exatamente São Pedro, por exemplo, iria ser crucificado de cabeça para baixo? Ele mesmo dizendo, crucifique de cabeça para baixo porque eu não quero ser crucificado como o meu Senhor foi. Né? Ou seja, de cabeça para cima. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, né, que era um judeu que no começo, quando se chamava Saulo, matava mesmo os cristãos, perseguia os cristãos, né? Ele mesmo foi martirizado, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho que aquele evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos passou, que a sua vida mesmo, o seu verbo era verdadeiro. Né? Então, se fosse tudo isso falsidade, para que esses homens de tantas virtudes, né, morreriam por nosso Senhor Jesus Cristo? Como se pode morrer por uma fábula? Né? Então, nós devemos levar a sério, né? Levar a sério o que nosso Senhor nos ensinou tudo, né? Tudo. Porque nós não temos o direito de escolher, ele é o verbo, não sou eu. Né? Eu não sou a verdade, ele é a verdade. Né? Se ele me disse, tem que amar o próximo como a mim mesmo, tem que amar o próximo como a mim mesmo, e acabou, não há discussão. Né? Bom, e o que anunciaram os profetas sobre a fundação, dilatação e duração da igreja? Né? Predisseram que o Messias instituiria um novo sacrifício, um novo sacerdócio, né, que fundaria um reino divino que se estenderia até os confins da terra, né, e subsistiria eternamente. Então você pode ler aí em Mateus, em Isaías 66, né, versículo 21, Jeremias, capítulo 3, versículo 15, Zacarias, capítulo 9, versículo 10, Daniel, capítulo 2, versículo 24 e assim por diante. Né? Em Daniel, no capítulo 2, versículo 44, nós vemos o seguinte. Né? No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído, né? E cuja soberania jamais passará a outro povo. Né? Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Ora, que reino é esse, né, que vai subsistir eternamente? Né? Que reino é esse que não se pode passar para outro povo? Né? É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É o reino que nós temos hoje. Né? E continuaremos tendo, né, por toda a glória, se assim nós seguirmos os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos seguir. Né?
Esperamos seguir. Muito importante. Então, você pode ver aí que os profetas, eles mesmos anunciaram a fundação da igreja, né? Tudo no Antigo Testamento era uma imperfeição, né, do que iria acontecer no Novo Testamento. Aqui nós estamos vendo, de fato, a perfeição dos primeiras profecias, né? Ou seja, nós estamos vivendo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ativamente, né? Factualmente, né? Não somente de modo imperfeito. Nós estamos perfeitamente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que esta igreja atualmente esteja sendo perseguida e sendo colocada nas periferias aí do mundo, né? Mas a igreja ela sempre foi isso, ela sempre foi perseguida, né? Bom, e quanto tempo mais ou menos os profetas profetizaram antes da vinda do Salvador, né? Por exemplo, o profeta Malaquias, ele profetizou 450 anos antes da vinda do Salvador. Então, assim, foram anos, né? Nós não conseguimos saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, imagine isso daqui a 450 anos, né? O que iria acontecer. Então, é uma evidência de que foi o próprio Deus, né, quem deu essas profecias, né? E essas profecias foram conhecidas muito tempo antes da vinda do Messias, né, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, essas profecias foram conhecidas antes, né, bastante tempo antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus conservavam-nas e liam-nas e foram também traduzidas para as outras línguas espalhadas entre os gentios, né? E liam nas sinagogas, né, essas profecias, né? É, portanto, indubitavelmente certo que essas profecias são autênticas, ou seja, de origem divina, né? Só o Deus onisciente podia, tanto tempo antes, mostrar uma imagem tão fiel do Messias vindouro, e como todas essas profecias se cumpriram em Jesus de Nazaré, está claro que ele é o Salvador, o Redentor prometido, né? Está mais do que claro. E por que sabemos, né, que Jesus é o Filho de Deus e também verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e também verdadeiro Deus, né, por alguns motivos, né, que eu coloco 5, mas há mais. Primeiro, pelas predições dos profetas. Então nós sabemos, há claramente aí como seria este Salvador, né, este Redentor, este Libertador, né? E segundo, pelo testemunho do seu Pai Celestial, né? Vemos ali, quando Nosso Senhor era batizado, né, por João, o Senhor, nosso Deus, Pai, né, dizia claramente que ele era o Filho amado de Deus, né, que ali era o Filho amado dele, né? O mesmo Espírito Santo, em forma de pomba, né, desceu sobre ele, né? E também em sua transfiguração. Então, a confirmação mesmo de Deus, diretamente, né, de Deus Pai Celestial sobre o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a segunda razão. A terceira razão, por exemplo, né, por seu próprio testemunho, né? Por seu próprio testemunho. Ele falava com autoridade, né? Ele não falava, bom, talvez eu seja o Filho de Deus, ou talvez eu seja um profeta, um filho de Deus, eu não sei exatamente quem eu sou. Não, ele falava com autoridade e dizia, né? E era confirmado através de seus milagres, né? Ele ressuscitava mortos, ele fazia um cego enxergar, né? Então, se ele estivesse mentindo, certamente Deus não faria estes milagres, né, em sua pessoa mesmo, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, também pelo testemunho dos apóstolos. Nós vimos, já como 3 minutos atrás, né, que os apóstolos deram as suas vidas, né, por esta verdade sublime. Não somente os apóstolos, né, mas muitas pessoas que viram também presencialmente, né, todos estes feitos, deram sua vida por causa desta verdade, né, a causa desta verdade tão sublime. E o quinto motivo, né, que é pela autoridade da Igreja Católica, né, e pela doutrina da Igreja Católica, que é uma doutrina que não há contradição, né? Ela é divina, ela é totalmente divina. Bom, a doutrina da divindade de Cristo, né, é da maior importância, pois dessa verdade que Cristo é Deus, segue-se naturalmente que todos os seus ensinamentos são divinos, né?
que a igreja por ele fundada é uma instituição divina, né? Que o magistério da igreja possui verdadeiramente o caráter da infalibilidade dado por Cristo, né? Que Cristo lhe prometeu, né? E que, por conseguinte, nós possuímos um penhor divino da verdade de cada doutrina, né, da igreja. Temos, sem dúvida ainda, outras provas incontestáveis da divindade da igreja, né, e de seus ensinamentos. Por exemplo, a sua maravilhosa expansão, né, pelo orbe. A sua sublime santidade, tantos santos, né, nós vemos a vida de São Francisco, a vida mesmo dos mártires, é algo a imitar-se, né, algo que nós devemos incumbir este desejo de imitá-los, né? Bom, e há muitas outras provas, né, de que a Igreja Católica é divinamente, né? Nós vemos, por exemplo, os corpos incorruptos dos santos, que bonito, né? Bom, e que dizem as predições dos profetas, né? Ao Salvador prometido, chama-no Deus, Deus conosco, Emmanuel, o Santíssimo, o Admirável, o Pai do século futuro, né? E Isaías, ele fala o seguinte a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus mesmo virá e vos salvará. Está em Isaías capítulo 35, versículo 4. Né? E Jeremias diz, no capítulo 23, versículo 6, eis o nome porque o chamarão o Senhor nosso justo. Então isso não é uma figura, isso aconteceu de fato. Né? Bom, qual é o testemunho de Cristo? Né? Cristo prova claramente que o Filho de Deus e o verdadeiro Deus como seu Pai. Né? Ele confirma já com a santidade de sua vida, né? Já com milagres e profecias. E sela-o com a sua morte e ressurreição. Né? Ele mesmo ressuscitou-se. Né? Ele mesmo ressuscitou-se. Bom, então nós vamos ver um pouco aqui o que é um milagre, né? O que é o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa milagre, né? Em geral. Né? Milagre, ele é um fato sensível, ou seja, é um fato que se pode ver, né? Ou que se pode sentir, por isso que é sensível, né? É extraordinário, ou seja, que não ocorre todos os dias, né? Ou todo momento, é superior às forças da natureza, né? Que só pode ser realizado diretamente por Deus, autor da natureza. Né? Então, milagre não pode ser dado com sentido de uma definição natural. Né? Por exemplo, o milagre é aquilo que a ciência não pode explicar. Não, isso não é uma definição de milagre. Milagre é um fato, é uma realização extraordinária feita por Deus, né? É algo que não está relacionado com as forças da natureza, né? Que não se pode explicar com as forças da natureza. Né? Mas é verdade que a distinção de milagre é uma distinção bastante difícil, né? Porque milagres não podemos entender. Né? Milagres são milagres, é algo sobrenatural. Né? Mas há alguns milagres, por exemplo, que eles são muito evidentes. Né? Nós sabemos que são milagres. Por exemplo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi um milagre. Né? Ou a ressurreição de Lázaro. Né? Ou transformar água em vinho. Então essas coisas são evidentes, né? Já não são prodígios. Né? Outras coisas, né, podem ser prodígios e estar relacionados com as forças da natureza. O milagre não, ele está acima, ele está além da força da natureza. Né? Mas é verdade que é bastante difícil às vezes para discernir. Né? Enfim, e quais foram os principais milagres que nosso Senhor Jesus Cristo operou? Né? Jesus mudou a água em vinho, né? Com 5 pães, ele alimentou 5.000 homens, né? Com uma palavra, acalmou ventos e ondas, né? Ou seja, ele mostrou que ele era o dono da natureza, né? Curou doenças de toda espécie, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Né? Quando ele expirou, toda a natureza cobriu-se de luto. Né? 3 dias depois de sua morte, ergueu-se outra vez do sepulcro e subiu mais tarde ao céu na presença de seus discípulos. Né? Então, a sua vida inteira, né, aqui na Terra, para mostrarmos que ele era Deus, foi cheia de milagres. Né? Não houve um homem sequer que haja feito um quarto ou qualquer coisa que ele fez, né, como um milagre. Não houve, porque ele é Deus, né? Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Antes dele não houve uma vida tão milagrosa como a de nosso Senhor Jesus Cristo.
E outra coisa, os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo não foram realizados em segredo, não é que ele estava aqui fechado com os 12 amigos dele, que eram os 12 apóstolos, né? E ele disse, não, vamos transformar água em vinho, né? Se virava aqui e colocava água, o vinho na água. Não, eram milagres que aconteciam em público, né? Milhares de pessoas viam os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eram milagres públicos, né? Quando transformou a água em vinho, estava ali na presença de todos, né? Quando alimentou 5.000 homens com cinco pães, né? Estava na frente de todo mundo, né? E todos se admiravam. Por isso que tinha muitos seguidores. Então eram milagres evidentes, né? Não é que na ressurreição, não é que ele estava dormindo lá, os discípulos pegaram o nosso Senhor Jesus Cristo da cruz, colocaram, antes de morrer, né? Colocaram um lençolzinho ali, esperaram 3 dias, depois ele estava ali. Não, ele havia morto, né? Ele havia sido perfurado com a lança para testar se ele estava morto, né? E ele havia morto de fato, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida e sua morte foram milagres, né? Bom, mas como esses milagres provam, né, a divindade de Cristo? Esses milagres provam que quando Cristo diz que é Deus, é verdade, porque é impossível que Deus confirme a mentira com milagres. Então Deus não ia confirmar um homem mentiroso, né? Seria contra a própria natureza de Deus. Lembrem-se que nós estudamos as qualidades de Deus, né? Que ele é veraz, ele é verdadeiro, né? Como confirma Jesus Cristo a doutrina da sua divindade, né? Por suas profecias. Jesus predisse muitas coisas que só Deus podia saber, né? Por exemplo, como a traição de Judas, né? A negação de Pedro, a sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão, né? E a dilatação universal e duração eterna da sua igreja, que até hoje, depois de 2.000 anos, né? Mesmo sendo perseguida e nós sendo diminutos, ou seja, não há tantos católicos no mundo, né? Mesmo a Santa Missa está quase desaparecida, mas há bastante na fé em qualidade, né? Então, mesmo sendo diminutos, nós estamos aqui. A sua igreja existe, a sua igreja está aí, está viva, né? E claramente nosso Senhor Jesus Cristo, porque se essa igreja, né, atualmente não fosse de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por causa da nossa ignorância, né, da nossa pouca, talvez muitas vezes, né, da nossa pouca correspondência com a graça de Deus, né, já haveria morrido, porque somos todos meio que ignorantes, né? Mas não, nosso Senhor Jesus Cristo ainda assim sustém sua igreja, né? É por ele que a sua igreja está viva, na periferia, sendo perseguida, sendo blasfemada todos os dias, né? Seja na internet, nas mídias, seja nas ruas, né? Mas nós estamos aí. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo subsiste, e existe até agora, né? E vai existir durante toda a sua eternidade, porque ele mesmo prometeu. Bom, que profecias de Jesus vemos continuamente um cumprimento, ou seja, que ainda estão se cumprindo, né? As profecias de Jesus, cujo cumprimento se verifica continuamente, ainda em nossos dias são, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que o evangelho será pregado ao mundo inteiro, né? A segunda é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo considerou e achava Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse que a igreja não ia ser perseguida, ele não disse que a igreja não ia ficar diminuta, né? Mas ele disse que as portas do inferno não iriam vencer, e não estão vencendo, e não vencerão, né? E que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, né? Que é o que realmente aconteceu. Marcos capítulo 13, versículo 2. Né? Por exemplo, e ainda assim, na tentativa da reconstrução do templo de Jerusalém, né? Nós vemos, por exemplo, que o Juliano Apóstata, o imperador Juliano, né? Conhecido como Juliano Apóstata, ali no ano 360, por volta do ano 360, ele quis reconstruir o templo de Jerusalém, né? E os judeus muito alegres, né, eles voltaram ali para Jerusalém para ajudar ali, para começar a construção do templo de Jerusalém, né? Bom, e quando eles começaram a reconstrução do templo de Jerusalém, né, levantaram-se da terra chamas, né, que mataram parte dos trabalhadores, e os outros judeus eles fugiram ali. Então não foi possível reconstruir o templo de Jerusalém, né?
E isto se repetiu em cada tentativa da reconstrução do Templo de Jerusalém. Então, é Deus afirmando, o templo já acabou. Esse templo aí já não existe. O templo agora é o templo do Espírito Santo, é a Igreja Católica. E esta narração que eu estou fazendo a vocês, pode se encontrar facilmente pela história, estudando um pouco de história. Aconteceu de fato. Bom, e qual é a doutrina dos apóstolos acerca de Cristo? Os apóstolos eles ensinaram expressamente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, então é de fé crer que nosso Jesus Cristo é verdadeiro Deus, que Jesus Cristo possui toda a plenitude da divindade, então ele possui toda a plenitude, e que a Jesus pertence a adoração de todas as criaturas. Então nós somos obrigados a adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adora verdadeiramente Deus, como dizem falsamente alguns, Uma vez discutindo com um judeu, ele me dizia, não, você tem que adorar a Deus, mas quem está adorando a Deus sou eu, porque se Deus revelou ele sendo Jesus Cristo, não vai adorar somente o Pai, não, vou adorar o Pai, mas vou rejeitar Jesus Cristo. Não, você está rejeitando Jesus Cristo, quando você rejeita Jesus Cristo, você está rejeitando ao próprio Deus, Então não existe essa coisa, vou adorar a Deus, e não quero saber de Jesus Cristo. Isso não existe. Porque nosso Senhor já se revelou ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Então é uma obrigação de fé crer nisso. E quem não adora Pai, Filho e Espírito Santo não está adorando o verdadeiro Deus. Por isso que lá na carta aos Hebreus, São Paulo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, é para todos adorarem. Ele é verdadeiramente Deus. E o que ensina a Igreja Católica sobre a pessoa de Jesus Cristo? A Igreja Católica ensinou desde o princípio que Cristo é verdadeiro Deus e uma só essência com o Pai. E sempre defendeu essa doutrina fundamental do cristianismo. E bom, por isso que nós rezamos, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial com o Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Ele foi gerado, não criado. É isso que nós rezamos no credo. É interessante saber um pouco da diferença do criado e do gerado. Porque nós dizemos no credo que ele foi gerado e não criado. Qual é a diferença de gerar e criar? Bom, nós sabemos que criar, é importante saber essa diferença porque já foi criado muitas heresias em torno disso. Por isso que é importante saber a diferença entre criar e gerar. Criar é realizar o ser em toda a sua determinação, produzir algo que não existia. Então é produzir algo do nada. E é produzir algo que não existia nem na coisa em si mesma e nem em sua potência. Por isso que os escolásticos dizem, ex nihilo sui et subiecti. Bom, vou dar um exemplo. O escultor faz uma estátua. A estátua, enquanto tal, não existia. O escultor a faz. Mas essa estátua já existia enquanto mármore. Então ele tira do mármore e faz a estátua. Então ela já existia enquanto mármore. Pelo contrário, nosso Senhor, quando não existia nada fora dele mesmo, realizou o mundo com um ato criativo. Então ele realizou o mundo, ele tirou todas as coisas dele mesmo. Ou seja, ele pegou um outro instrumento. Então, criar é fazer algo do nada. Isso é criar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado, ele não foi criado. E o que significa gerar? Significa, a implicação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi gerado desde toda a eternidade. Já se pressupunha uma existência real de Cristo desde sempre e assim foi gerado. Então, nosso Senhor, nosso Senhor Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado desde toda a eternidade. Não é que ele saiu do nada, como
como nós saímos, ou seja, como nós somos criados, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não, ele foi gerado, ele já existia consubstancialmente ao Pai, né? Não precisa se preocupar com essas terminologias, né? Porque às vezes parece um pouco difícil mesmo, mas depois com o tempo você entende melhor, ok? Então podemos dizer que gerado é mais ou menos como foi nascido, né? Foi nascido, é o que nasceu. E quando se nasce é porque já pré-existia, né? Assim aconteceu com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao Pai, mas ele nasceu desde toda a eternidade, né? Então isso nós não podemos compreender, né? Nossa mente não entra aí. Ok. Então, creio um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial com o Pai, né, por quem foram feitas todas as coisas. Né? E o que significa esse consubstancial? Né? Consubstancial, né, eu nunca estudei grego, mas vou fazer um chute aqui, né, que seria a pronúncia homousios, né, que é de origem grega, esse consubstancial, homousios, né, é o término consagrado pelo Concílio de Nicéia, né, em 325. Expressa a unidade, ou seja, que eles são uno, eles são únicos, né, a unidade essencial, né, do Filho e do Pai. Né. A única diferença deles é uma diferença de relação, né, eles se relacionam como pai e filho, né, mas ele é consubstancialmente o mesmo que o Pai, ele é essencialmente, né. Então ele tem essa diferença que é a diferença de relação. Eles são distintos pela relação, porque um é o pai e outro é o filho. Né? Mas eles têm a mesma natureza e a mesma essência. Né? A essência do pai e do filho é uma só. E é isso que nós precisamos entender por agora. Né? Não precisamos complicar mais. Isso foi uma resposta a uma heresia, né, que era a heresia ariana da época, que nós veremos um pouco mais adiante, espero. Né? Mas enfim, vamos andar para frente. Né? E bom, e muitos outros santos, os santos doutores, todos eles defenderam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nosso Senhor, ele é verdadeiro Deus, ele é Deus mesmo. Né? Então, ele é a mesma cor, ele é a mesma essência do Pai. Né? Então aqui eu espero ver um pouco esse tema mais rápido, né? Vamos para o terceiro artigo do credo, né? Que foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Né? Então vamos ver um pouco o que confessamos com as palavras, né? O qual foi concebido do Espírito Santo. O que nós queremos dizer com isso, no credo? Né? Com as palavras, o qual foi concebido do Espírito Santo, né? Confessamos que o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, tornou-se homem, isto é, tomou um corpo humano e uma alma humana. Então ele tornou-se verdadeiramente homem. Né? Que é o mistério da encarnação do Filho de Deus. Por isso que em João, em toda a missa, nós vemos, no final da missa, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Et verbum caro factum est. Bom, nós cremos que Jesus Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus, né? E verdadeiro homem. Então ele é um Deus homem. Né? É Deus desde toda a eternidade e ele se fez homem no tempo. Né? Então ele é verdadeiramente Deus desde toda a eternidade. Sempre foi. Né? Sempre é. Mas, temporalmente, né, ele fez-se homem. Ele fez-se verdadeiramente homem. Né? Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, fala de si como Deus. Né? E quando diz, o Pai é maior do que eu, ele fala de si como homem. Né? Então, é necessário interpretar as Sagradas Escrituras no seu verdadeiro sentido, né? Senão fica confuso. Né? Bom, ele diz que eu e o Pai somos um só, mas depois ele diz que o Pai é maior do que eu, né? O que ele quer dizer com isso? Então nós já sabemos. Né? Ele e o Pai é um só, né? Enquanto Deus, mas quando homem, o Pai é maior do que ele. Né? Pode-se, entretanto, em relação a Cristo, dizer com razão, Deus morreu por nós. Né? Então pode-se dizer essa expressão. Né? Por aquele que morreu por nós é Deus. Né? Quantas naturezas há, pois, em Jesus Cristo? Né? Em Jesus Cristo há duas naturezas. Né? A divina, porque é Deus, e a humana, porque é homem. Então, há duas naturezas. Né? Deus, ele tem
uma natureza distinta de nós. O que nós queremos dizer com a natureza? Né? Deus ele tem uma natureza distinta de nós, ele é Deus. Né? Os anjos têm uma natureza distinta de nós, eles são anjos, são por espíritos. Nós temos uma natureza distinta dos anjos, nós somos animais racionais, né? Somos substâncias pensantes, né? Que temos corpo e alma. Né? E nosso Senhor também. Né? Nosso Senhor ele tem as duas naturezas, tanto a divina, né, por espírito, e a humana. Haverá em Cristo, então, duas pessoas, né? Nós vimos que ele tem duas naturezas. Ele é homem, ele é verdadeiramente homem, e ele é verdadeiramente Deus. Né? E são duas naturezas, né? Uma só natureza, né? Entre as duas. Bom, e haverá em Cristo, então, duas pessoas, né? Não. E nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa. É só uma pessoa divina, né? A mesma pessoa na natureza humana e na natureza divina é uma só pessoa, né? É uma só. Pois as duas naturezas estão inseparavelmente unidas, né, na pessoa do Filho de Deus. É um pouco confuso? Pode parecer um pouco confuso, né? Mas se voltar um pouco o vídeo, vocês entenderão. É só colocar um pouco para pensar. É como fazer um pouco de matemática, né? Mas é isso. Ele, né, tem duas naturezas, a humana e a divina, né? Mas a pessoa é uma só. Né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Filho de Deus. Né? As duas naturezas estão em Cristo intimamente unidas, mas não se confundem. Né? Elas não estão confundidas. Que essa natureza está mesclada com a natureza, com a outra natureza, não. Né? São duas naturezas separadas, mas é de uma só pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E elas não se confundem. Como em Cristo a natureza humana está unida à divina, né? Era natural que ela, né, a natureza humana, fosse ornada com todas e com as maiores graças e dons que uma natureza criada possa receber. Né? Por conseguinte, também como homem, Cristo não poderia errar e nem pecar. Né? Ele não poderia porque era contra a sua própria natureza. Nós vimos que é contra a natureza de Deus, né? O errar, o pecar. É contra a sua própria natureza. Ele não pode fazer isso. Né? Como homem. Então, por isso que nós sempre dizemos que nosso Senhor ele fez-se homem e ele foi semelhante em tudo a nós, exceto no pecado, né? E no erro. Por que motivo se atribui a encarnação do Filho de Deus à operação do Espírito Santo? Né? Atribui-se a encarnação do Filho de Deus à operação do Espírito Santo, porque esta obra foi essencialmente efeito do amor divino, a graça para os homens. Né? Então foi efeito diretamente do Espírito Santo. Né? E de quem tomou o Filho a natureza humana? Né? O Filho de Deus tomou a natureza humana da Santíssima Virgem Maria. Né? Da Santíssima Virgem Maria, que por isso se chama também Mãe de Deus ou Divina Mãe. Então ela é verdadeiramente Mãe de Deus, porque ela é mãe da pessoa humana de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Né? Nós já vimos, da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o Espírito Santo descerá sobre ti, assim diz o Evangelho de Lucas, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo, né, te cobrirá com a sua sombra. Né? E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Né? Aí nós vemos na festa da Anunciação. No dia 25 de março. Bom, por que Maria é chamada a Puríssima, né? A Virgem Puríssima? Maria é chamada Puríssima Virgem porque permaneceu sempre uma virgem incomparavelmente pura. Né? Jesus era o único filho de Maria quando a Sagrada Escritura fala... Jesus era o único filho de Maria. Né? Quando a Sagrada Escritura fala sobre irmãos, né, ele não está dizendo que Maria teve outros filhos, que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Pois se assim fosse, né, aí já podemos mostrar para os protestantes, né, se assim fosse, Abraão e o seu sobrinho Lot, né, não seriam chamados de irmãos pelas Sagradas Escrituras. Né? Lot era sobrinho de Abraão, né? E mesmo assim são chamados de irmãos na Sagrada Escritura. Então, a mesma coisa, né, a mesma a realidade se aplica, né, no Evangelho quando são chamados os irmãos de Jesus. Né? Pois ali as Escrituras não faz muita distinção entre parentesco.
Bom, e nós sabemos que Maria ela ficou livre de todo o pecado, né, desde a sua concepção. Né? E não somente livre de todo o pecado, mas ela ficou livre de toda a paixão também. Ela era perfeita. Né? Ela era perfeita, né? E aqui há uma distinção. Ela era perfeita não por mérito próprio, né, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ela é perfeita, né? Ela é a mãe de todas as graças, ela é tudo isso, né? E muito mais, mas não é pelos méritos próprios, mas através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ela foi a pessoa mais perfeita sobre a terra, depois mesmo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E porque ela, né, ela participava ali intimamente da vida de Nosso Senhor. Né? Ela estava interligada sempre ali com a vida de Nosso Senhor. Ela conhece mais a Nosso Senhor do que qualquer um de nós. Né? Bom, e quem foi São José? Né? São José foi o esposo virginal, aqui nós queremos dizer, o esposo virginal da Virgem, né? Da virginal de Maria e o pai nutrício de Jesus Cristo. Né? O que eu me dizer com nutrício? Nutrício é aquele que o alimentou, né? Aquele que alimentou Nosso Senhor. Né? Nutrício. Acho que vem de nutrição, talvez. Né? Jesus era tido por filho de José, né? Em Lucas capítulo 3, versículo 23. Né? E é por isso mesmo que ele é o patrono da Igreja Católica, né? Porque ele era o pai nutrício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós devemos rezar para São José, né? Ainda mais nessa crise da Igreja, uma crise enorme. Né? Enorme. Bom, e por que se fez homem o Filho de Deus? O Filho de Deus se fez homem para glorificar a Deus de modo mais perfeito, para sofrer e morrer por nós, para nos mostrar por sua doutrina e seu exemplo o caminho para o céu. Então, ele se fez homem, né, para isso, né, para nos mostrar principalmente o caminho para o céu. Né? Ele quer que nós possamos morar com ele, né, por toda a eternidade. Né? E ele nos ama tanto que ele mesmo morreu na cruz por isso, né, como nós iremos ver depois. E onde nasceu Jesus? Jesus nasceu em Belém, né? Foi na cidade de Belém. Né? Que nós comemoramos aí o nascimento de Jesus no Natal. Depois se chama Natal. Né? Por que o Filho de Deus quis nascer com tanta pobreza e humilhação? Primeiro, o Filho de Deus ele quis nascer com tanta pobreza e humilhação, né, para sofrer por nós desde o princípio de sua vida. Né? E o segundo, para nos exortar energicamente a não nos apegarmos com as coisas deste mundo. Né? Então foi por isso que ele quis nascer entre a pobreza. Né? E por que Deus chamou os pastores e os magos para a adoração do Salvador recém-nascido? Né? Primeiro os pastores, né, e os magos, Nosso Senhor os chamou a adorá-lo, porque para mostrar que Jesus é o Salvador do mundo inteiro, né? Dos judeus para os pagãos, porque os reis magos não eram judeus. Né? Então ele quis mostrar com essa simbologia, né, que ele veio também para os pagãos, para todos. E por onde passou Jesus a maior parte de sua juventude? Né? Nosso Senhor ele passou a maior parte da sua juventude em Nazaré, né? Ali sendo obediente, né, a sua mãe e a seu pai, né, nutrício, a São José, trabalhando ali manualmente. Né? Ele mostrou-nos ali a humildade, né? Que nós devemos seguir esta humildade, nós devemos procurá-la. Né? Que exemplo deu Jesus, especialmente na juventude? Né? Bom, ele nos deu o exemplo da obediência, né, obedecer prontamente, o amor à oração e à instrução, né, e permanecer com gosto na casa de Deus. Né? Por isso que nós vemos ali, quando ele tinha 12 anos, que ele já ensinava ali no templo sobre Deus, né, sobre os mistérios de Deus, e todos se admiravam com a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que fez Jesus quando ele tinha 30 anos? Né? Quando tinha 30 anos, Jesus dirigiu-se ao Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista. Né? Em seguida foi ao deserto, onde jejuou 40 dias, que é a quaresma, que nós comemoramos, né? E 40 noites. A seguir foi tentado pelo demônio. Né? E por seu batismo, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a humildade. Né? Pelo jejum, a mortificação dos desejos sensuais. Por sua conduta na tentação, ensina-nos como devemos lutar contra as tentações do demônio. Né? Então, ali, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é um exemplo para que nós possamos segui-lo, né? Para que um dia possamos chegar ao céu. Né?
E o que fez Jesus quando deixou o deserto? Quando deixou o deserto, Jesus começou a ensinar publicamente, né, e reuniu discípulos, dentre os quais escolheu 12 para seus apóstolos. E o que Jesus ensinou? Né? Jesus ensinou tudo o que nós devemos crer, tudo. Né? Esperar e fazer para alcançar a bem-aventurança. Então, ele nos ensinou tudo o que é necessário para que nós possamos ir ao céu. Foi esse o ensinamento de Jesus. É por isso, né, que nós devemos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos, porque ele nos mostrou, de fato, o caminho da liberdade para segui-lo. Nós devemos ser agradecidos a nosso Senhor por isso. Né? E é todos os dias nós devemos ser agradecidos. Né? Por isso que nós devemos agradecer a Deus, por ele ter feito o homem por amor, né? Por amor nosso. Né? Nós devemos ser fiel ao nosso Senhor e à sua doutrina. Pois ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando nosso Senhor Jesus Cristo, né, para terminar, está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não está fazendo uma analogia, né? Não é uma frase solta que ele diz pela boca, né? Não, ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho. Né? O homem que seguir a nosso Senhor Jesus Cristo estará seguindo o caminho, né? O caminho real, da realidade, né? E portanto, o homem ele será feliz seguindo o caminho de Nosso Senhor, né? Porque o homem ele está buscando a felicidade, né? Sempre ele está buscando a felicidade. E quando seguindo o caminho que deve se seguir, né, naturalmente o homem, ele vai encontrar ali em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele é a verdade porque, no final de tudo, ele é a verdade. Né? Nosso Senhor mesmo é a verdade. Então, todas essas discussões, às vezes, que nós paramos um pouco na internet para ver onde vai parar essas coisas, né? Não há por que ficar nessas discussões, né? O importante, o essencial, né, nossa, é seguir a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É seguir através do seu caminho, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Pois nós teremos a vida eterna, caso sejamos fiéis às palavras de nosso Senhor, né, aos seus ensinamentos, à sua doutrina. Né? Então vamos pedir esta graça à Santíssima Virgem Maria, né, para que nunca nos deixe ir a um outro caminho que não seja os caminhos de seu Santíssimo Filho, né, nosso Redentor. Bom, por aqui ficamos na nossa aula de catecismo, né, sendo algum pouco, e na próxima aula nós veremos o 4º artigo do credo, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Bom, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Se não gostou da aula, deixe seu dislike, não há nenhum problema. Eu vou deixar aí meu e-mail para qualquer contato, né? Para qualquer eventual contato. E, bom, salve Maria e até a próxima.